Boa noite. Boa noite, pessoal que está chegando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... Um pouquinho não, bastante. Sobre convênio médico e cirurgia de transição de gênero. Então hoje eu tenho uma convidada especial, a doutora Amanda, e nós vamos conversar bastante sobre a possibilidade da gente ter a cirurgia de transição de gênero custeada pelo convênio médico, né? Então existem muitos fatores a serem considerados na hora de solicitar uma cirurgia. Será que você, sendo uma pessoa trans, você tem direito a fazer essa cirurgia de transição pelo convênio? Então, algumas perguntas que a gente vai responder aqui com a doutora Amanda, que eu já vou convidá-la, né? Deixa eu ver aqui. Só vou pedir, Amanda, para você solicitar a sua entrada aqui. Estou te acenando. Acho que eu só preciso que você solicite a entrada aqui para a gente começar a nossa conversa. Deixa ela entrar aqui. Já solicitou. Vamos lá, pessoal. Vai chegando aí enquanto isso. Aí, doutora Amanda aí. Oi, Tudo bom, doutor? Boa boa noite. noite. Tudo jóia, e você? Tudo bem, graças a Deus, na correria. Hoje eu tô cansada, Mas, mas assim, eu adoro coisas que eu adoro falar, direito da saúde, direito médico, aí eu tô sempre disposta. maravilha. Como é que tá o Rio de Janeiro hoje aí? Olha, hoje tá chovendo, está mais ou menos, está um clima legal, tô até de casaquinho. Mas tô bem, graças a Deus. Aí tá tudo bem. Eu tô na correria por causa do mestrado, que eu tô me adaptando ainda, que eu comecei naquela semana que eu dei a palestra. Sim, E então são 3 dias que eu tenho que estar lá. E então, assim, eu tô numa correria grande, tô me organizando, mas tá tudo dando certo, graças a maravilha. Deus. Obrigado por ter aceito o meu convite prontamente, né? Muito obrigado. A doutora Amanda é advogada, especialista em direito médico e da saúde, e eu tive o prazer de conhecê-la numa palestra, né? A gente palestrou no mesmo evento, né, da Sociedade Brasileira de Medicina Transgênero. Eu tive o prazer de assistir uma aula dela e no final da aula eu fiquei encantado com as informações que ela passou e fiz várias perguntas ali e fui prontamente bem recebido por ela. Então eu tive aí a ousadia de convidá-la para a gente conversar numa live e eu tenho certeza que ela vai trazer muita informação importante para a gente aqui, né? E eu vou começar te perguntando, Amanda, assim, qual é o cenário hoje no nosso país quando se fala em transição de gênero pelo convênio médico? Existe uma obrigatoriedade do convênio em cobrir uma cirurgia de transição? Sim, existe essa obrigatoriedade, certo? E é uma determinação para que seja coberto. Não está específico na lei dos planos de saúde 9.656, mas sim já tem entendimento que os planos são obrigados a cobrir esse tratamento, né, que a gente chama de tratamento. E o interessante é que as decisões judiciais, elas não só abrangem a questão da redesignação de sexo, né, de fazer a cirurgia para mudança de sexo, mas também questões, por exemplo, cirurgia facial, implantação de silicone. Então, outros tratamentos também para que a pessoa chegue aonde ela deseja também é devido à cobertura pelo plano de saúde. E aí eu vou só dar uma, para não também não tomar muito tempo falando sobre essa introdução, tá? Que você tem que entender o que o plano de saúde tem que entender, mas ele não quer entender, não gosta de entender, não sabe só o que é. Que a saúde
da pessoa, ela você não tem, eu acho que eu falei isso bastante, ela não tem que ver somente o físico, você vê o mental. E a gente tem a disforia de sexo, a disforia de gênero, que é realmente uma CID reconhecida, que deve ter o tratamento devido, quer seja a cirurgia, quer seja todo o tratamento devido. Porque tais questões podem gerar, sim, uma ansiedade, uma depressão, questões mentais que pode deixar a pessoa realmente chegar a um estado de saúde mental que pode levar a consequências mais sérias posteriormente. Então, é um tratamento que visa a integralidade da saúde da pessoa. E a disforia de gênero, ela é reconhecida, sim, é uma CID, pela OMS também. Então, sim, o plano de saúde deve cobrir esse tipo de cirurgia. Uhum. Com relação à facilidade de cobertura, a gente sabe que, apesar da pessoa trans ter conquistado esse direito, né, não é tão fácil assim. A gente sabe que tem alguns convênios que dificultam bastante a liberação dessa cirurgia, né? Sim, É, principalmente quando se fala em cirurgia facial ou cirurgia corporal. Porque aí é um dilema grande, né? Se é uma cirurgia estética ou se é uma cirurgia reconstrutiva, né? Isso aí ultrapassa as questões filosóficas, né? Elas vão aí na direção de ser coberto ou não pelo convênio médico, né? Qual é o primeiro passo quando uma pessoa tem o seu direito negado pelo plano de saúde? Ela deve entrar com uma reclamação na ANS, ela deve buscar logo de cara uma assessoria jurídica? Como é que a pessoa deve se posicionar num primeiro momento? então, eu sempre converso com os meus clientes o seguinte: a questão, a tentativa administrativa, ela é muito importante. Tem um outro cenário que eu quero colocar também. Eu acho que hoje o brasileiro ele está se educando a encontrar também advogados especialistas em cada área. Perfeito. E é muito importante que as pessoas procurem um advogado especialista em direito médico e da saúde para ingressar com esta ação, para começar a ver o seu direito. Porque muitas das vezes a pessoa vai com um advogado que não é especialista e não sabe as peculiaridades do que você pode ter dos seus direitos, de tudo isso. Então é importante que procure, assim como você vai procurar um cardiologista para cuidar do coração, você vai procurar um ortopedista caso tenha uma fratura, alguma coisa desse tipo. Então, hoje em dia, eu acho que hoje o brasileiro está sendo educado também que advogado, ele também tem as suas especialidades, tá? Então, a primeira coisa, procurar um advogado especialista em direito médico e da saúde. E eu falo direito médico e da saúde porque eu vejo assim, sim, pode ser direito da saúde, mas eu tenho uma noção, pelo menos eu tenho um entendimento de que o direito da saúde, ele tem de ser muito mais completo se a pessoa tem o conhecimento de direito médico. Mas isso é uma opinião minha, tá? Então, procura um advogado. O advogado vai instruir você a a juntar as provas, juntar toda aquela negativa. Então, de uma forma que você possa, sim, posteriormente ingressar na justiça. Mas antes disso, pode ter uma outra tentativa administrativa, através da ANS, uma reclamação da ANS, uma NIP, realizar uma NIP através de advogado, ou você mesmo também pode fazer. A pessoa mesmo, o beneficiário do plano de saúde pode fazer essa reclamação. Não deu certo, continuou na mesma, continua negativa. Ingressa com ação. Ingressou Tá. com ação, aí é importante que tenha um advogado especialista para que dê os primeiros passos nessa ação, para que faça uma inicial. Eu gosto muito das iniciais artesanais, sabe? Porque eu trabalho peculiaridades dos casos. Eu trabalho desta forma. Mas é importante procurar o advogado especialista para que comece a ação e possa te acompanhar nisso. Tá. E no momento da contratação do convênio médico, né? Existe alguma
particularidades do convênio que a paciente tem que tomar cuidado na hora de contratar? Por exemplo, o convênio, por ser uma pessoa trans, ele pode exigir um tempo maior de carência, ele pode exigir algumas particularidades dessa pessoa que não exigiria de uma pessoa cisgênero. Eu já emendo com outra pergunta. Quando você contrata um convênio, o convênio é local, por exemplo, um convênio do Rio de Janeiro. A paciente ela precisa operar no Rio de Janeiro, é, mesmo ela tendo um médico em outro estado, ela tem um médico na Bahia que ela confia, é um médico que ela acompanha, mas o convênio dela é do Rio. Como é que fica a obrigatoriedade do convênio mandar essa paciente para outro estado? Certo. Carência. Primeiro, carência normal de 6 meses. Não há nenhum ordenamento que diga que existe um tipo de carência especial para aquela pessoa. Eu desconheço, tá? Então, assim, a carência normal de 6 meses, mal comparando, tá? Mas, assim, é igual, por exemplo, o autista. O autista, ele tem a carência de 6 meses também, que é a carência normal. Eu, particularmente, nunca vi nenhum caso parecido em relação a uma carência com a pessoa queira fazer a cirurgia. Nunca vi nada parecido. Mas, diante disso, carência de 6 meses. Em relação a essa questão da operação ser em outro lugar do Brasil. O que tem que analisar é se o contrato tem abrangência nacional ou regional. E aí você vai estar atento com a região que ele tem abrangência. Nesse ponto, o plano de saúde ele pode determinar, sim, que a cirurgia seja feita da região coberta conforme o contrato. E aí a gente tem que trazer, é óbvio que a gente está em defesa dos beneficiários, mas a gente tem que também falar o direito. O direito existe uma coisa chamada pacto sunt servanda. O que é pacto sunt servanda? A força do contrato. Óbvio, tirando as cláusulas abusivas. Estamos aí com diversos casos de cláusulas abusivas dos planos de saúde, como, por exemplo, determinar que se faça uma cirurgia. Eles liberam toda a cirurgia, mas a cirurgia vai ter que ser feita com um médico credenciado. Não, eu quero pagar do meu bolso, meu médico assistente, e a Lei 9.656 fala que eu tenho o direito de escolher o meu médico assistente. Ponto. Ponto. E aí, isso aí entra abusividade. Inclusive, hoje eu tive uma audiência que eles falam que já liberaram a cirurgia, mas essa cirurgia tem que ser feita com um médico credenciado. E aí foi muito interessante, porque eles peticionaram falando que já tinham liberado a cirurgia, estava liberada com todas o material, todos os procedimentos, tudo lá para ser realizado com o doutor fulano de tal, que não é o médico solicitante. Aí eu me perguntei assim, mas calma aí, o médico fulano de tal vai fazer uma cirurgia no meu cliente sem ao menos avaliar o meu cliente e exatamente com os mesmos materiais, os mesmos procedimentos. Uau! Então, assim, a gente está lidando com isso muito, muito. O caso, assim, são casos que é abusiva, cláusula abusiva, mas diante dessa questão da regionalidade, se é uma abrangência nacional ou se é uma abrangência regional, tem que ficar atento a isso, ao contrato. Mas, posso já emendar? Que eu não Pode. sei a qual outra pergunta você vai fazer. Mas, digamos que você já tá, a pessoa, né, já te acompanha, já tá acompanhando com você já, e aí resolve fazer a cirurgia com você. Aí quando fala, olha, não vamos fazer porque a gente Opa, travou? foi, voltei. Tá bom. Ah, tá, Ah, foi. A gente já tem um médico credenciado aqui na região que vai fazer a cirurgia em você. Essa mesma cirurgia. Vamos já falar de abusividade? Então vamos botar todas as abusividades juntos. tá. Ele vai fazer essa mesma cirurgia, com os mesmos materiais, o mesmo procedimento. É isso daí com o médico tal. Aí a pessoa vai lá e vê, mas
Esse médico, ele é um cirurgião plástico? Ok. Ele tem um RQE? Ok. Mas ele tem expertise nesse tipo de cirurgia, na cirurgia de redesignação de sexo? Ele tem essa expertise? E aí você começa a discutir. Você começa a discutir com o plano. Mas olha só, eu vou fazer a cirurgia com uma pessoa que está acostumada a fazer mastopexia e rinoplastia. Não tem nenhum curso, não tem nenhuma pós-graduação, não tem nenhuma experiência no tipo de cirurgia que eu preciso. E aí você até comentou comigo de casos que a paciente já chega toda cheia O que tem acontecido hoje, até falei com Ah, você, um comportamento recorrente é a paciente consultar com a gente, eu fazer aquilo que você falou, eu faço a solicitação, faço o laudo, encaminho para o convênio. Qual é a resposta? Olha, sua cirurgia está autorizada, mas sua cirurgia vai ser feita pelo Dr. Fulano de Tal na sua cidade. Então, e a paciente ela fica naquele dilema. Eu faço a cirurgia com quem o convênio autorizou, ou eu brigo por um direito que eu não sei se eu tenho, que é operar lá em Santa Catarina. Então, existe esse daí dilema. veio o meu contrato. Meu contrato. E o convênio, ele começa a fazer um jogo psicológico com a paciente. Então, ele fala, olha, está autorizado? É você quem não quer usufruir dessa autorização. E algumas vezes, as pacientes relatam para mim que elas são obrigadas a consultar mais de um especialista. E muitas das vezes, para não dizer quase 100% dos casos, os colegas não têm um preparo nem para lidar com a paciente. Pra você ter uma ideia, eu posso falar aqui, porque eu já falei em outras lives, eu tenho um homem trans que veio para uma mastectomia e o convênio fez ele passar por um outro colega. E o colega já começou assim: como é que é seu nome? O nome do paciente era com 3 letras. Não vou falar o nome do paciente aqui, porque é um nome diferente. Daí ele falou assim: não, mas isso não é nome de homem. Você não quer virar homem? Se você quer virar homem, tem que ter nome de homem. Então, assim, depois da sua cirurgia, nós vamos arrumar um nome de homem para você. Doutor, não. Esse é o meu nome. Esse é meu nome de escolha e eu não quero virar homem. Eu sou um homem trans. Então, assim, são situações que eu tenho ouvido que tiram o paciente ou a paciente do controle da sua disforia. Então, existem profissionais, que eu não sei se isso é combinado com convênio ou não, eu não estou fazendo nenhuma acusação aqui, eu estou relatando o que as minhas pacientes me relatam, que tem uma narrativa muito próxima de uma para aconselhar a paciente a desistir da cirurgia. Tipo, tem paciente que me falou assim: olha, o médico me perguntou se eu era ativa ou se eu era passiva. Eu falei, não, Ué, gente. eu não estou acreditando nisso. Eu falei, mas por que ele te perguntou isso? Ah, porque ele falou que se eu for ativa, vai acabar com a minha vida. E que se eu for passiva, eu tenho que saber que a neovagina é uma cavidade oca, que não dá prazer nenhum. Você vai ter que conviver com isso. E muitas pessoas se matam. Eu falei, não, eu não estou ouvindo isso. Então, assim, existe essa tentativa por parte do convênio em desestimular a paciente a ter o seu direito. Então, aí a minha pergunta, até que ponto que a minha paciente precisa bater o pé e falar assim, não, é lá que eu quero operar, é com esse médico, ou que não seja comigo, que seja com outro médico em outro local do país, mas desde que ela confie nesse profissional. Até onde a paciente deve ir? Eu estava aqui anotando algumas coisas para não esquecer de falar. A primeira coisa importante que você falou disso tudo é o médico comete, a pessoa faz a cirurgia com o outro médico, o médico comete um erro. Depois chega para você, já sabe que o médico vai ser processado. O interessante é saber que, além do médico ser processado, que eu acho ainda melhor, é que o plano também pode estar ali no polo passivo, respondendo solidariamente. Este é um ponto, tá? O segundo ponto que você me falou aí, o paciente ele chega, pode escolher outra
da pessoa e o plano de saúde começa a passar esse paciente para diversos médicos. Em determinadas situações, o doutor pode até estar diante de uma situação de desvio de paciente, que é uma conduta antiética e também é uma conduta que é vedada pelas próprias resoluções do Conselho Federal de Medicina. Então, existem resoluções que vedam esse comportamento de desviar paciente. No caso, eu digo, você tem um paciente, tá? E tá tudo certo para fazer a cirurgia, é um plano que aceita, que vai aceitar fazer no seu estado, perfeito, tudo certinho. E aí o plano começa a falar, fulano, tem um médico tal, vem aqui, vai lá fazer uma consulta com ele. Aí o paciente chega para você e fala, olha só, doutor, o plano de saúde está pedindo para eu fazer uma consulta com um médico que eu nem conheço. E é importante porque assim, eu oriento médicos a lidar com o plano de saúde. Essa é uma aula que eu gosto muito de dar. E é importante que você, médico, tenha consciência, tenha a sabedoria de chegar para o seu paciente e falar, olha, você tem total liberdade de ir, mas você também tem a total liberdade de não ir. Cabe a você a escolha. Eu sou seu médico assistente, espero ser seu médico de confiança e você tem a escolha de ir ou não ir. E o plano de saúde, se ele começar a querer assediar, né, o paciente de alguma forma, o paciente pode sim relatar isso até mesmo no processo. Então, juntar essas informações, isso é importante. Outra questão que você está falando que a gente tem que analisar foi o que eu falei. Olha só, a gente está lidando com algo que para muita gente é muito novo e não vai saber lidar. A partir do momento que uma pessoa trans entra no consultório e no consultório ela já se sente desconfortável em relação ao tratamento dado a ela, alguma coisa está errada com aquele médico em relação àquela pessoa. Seja por uma questão homofobia, sabe-se lá o que pode ser. Mas antes de mais nada, o que o médico tem que ter na sua cabeça é dignidade humana, dignidade da pessoa humana. Constituição Federal, Código de Ética Médica falam muito sobre isso. O médico, é dever do médico tratar todos com civilidade, tratar todos com dignidade. Isso é uma conduta antiética por parte do médico, que o paciente pode, inclusive, querer fazer uma denúncia no Conselho Regional de Medicina. Uma conduta dessa, de preconceito, tratar a pessoa sem dignidade, ela é uma conduta que pode facilmente ser levada ao Conselho Regional de Medicina para que tome as providências devidas, aberta a uma sindicância, para que seja avaliada a sindicância, para que vire processo ético profissional ou não. Então, isso é importante. Plano de saúde. Até que ponto o plano de saúde vai poder assediar esse paciente? Até onde o paciente deixar. Se o paciente deixar, o plano de saúde ele vai negar, ele vai fazer uma conduta abusiva. É o que eu falo. Ele vai até onde o paciente deixar. Ó, eu assim, sabe, até com os meus clientes eu falo, mas vem cá, você tem negativa? Você tentou administrativamente? Eu não gosto muito de entrar com, a não ser, lógico, que seja caso de urgência e emergência. Mas eu não gosto muito de entrar contra plano de saúde com um protocolo só, não. Eu gosto de uma robustez para demonstrar que a pessoa tentou aquilo de forma administrativa e veio tendo seu direito lesado. Uhum. Então, assim, até onde a pessoa deixar, o plano vai fazer aquilo, porque ainda tem acontecido, está acontecendo muito. E eu não sei, a impressão que eu tenho é que a tendência é piorar. Sim. Eu tenho uma paciente que semana passada que eu operei, que essa foi um dos casos mais assim engraçados, se não fosse trágico, né? Ela falou que o secretário do médico, no dia que ela foi fazer a consulta, ela estava na sala de espera, o secretário do cirurgião falou para ela assim: olha, eu tenho uma filha trans, mas eu não aceito. É demais para
minha cabeça, eu não aceito ter um filho trans. Aí ela me disse assim, imagina, se o secretário daquele cirurgião não aceita ter um filho trans, agora você imagina o que vai me esperar nessa equipe. Tá tudo bem se ele não aceita, mas ele não tem que verbalizar isso aí. Ele não tem que externar isso e deixar o paciente inseguro no momento de uma consulta. Então, isso mostra o completo despreparo das equipes hoje em dia. Então, o que está acontecendo é assim, muitos médicos estão tentando se capacitar tecnicamente, mas eles esquecem da pessoa. Eles prestam atenção na técnica e esquecem que essa técnica vai ser executada numa pessoa que tem as suas próprias necessidades. E que essas necessidades, quando bem atendidas, elas fecham com um bom resultado cirúrgico. Porque nenhuma cirurgia ela é isenta de complicações. Eu tenho quase 2.000 cirurgias e como é que eu nunca tive complicação? Só se eu mentir. Ou eu não opero, ou eu minto. Então eu já tive complicações. E no momento que eu tenho uma complicação, eu preciso olhar para a minha paciente e falar: olha, o seu caso complicou. E a minha equipe tem que estar muito bem entrosada com ela. O Todos. psicológico dela tem que estar muito bem preparado para que a nossa complicação seja conduzida por mim, pela minha equipe, pela própria paciente. Então, a hora que eu entro numa relação devendo para minha paciente, quando eu tenho uma complicação, eu não consigo conter essa paciente. Então, o que está acontecendo comigo hoje? Eu recebendo pacientes de vários locais do país com complicações, porque a primeira complicação a paciente quer fugir daquele médico. E muitas das vezes até o próprio médico conseguiria resolver. Mas como ele já não tinha paciente nas mãos logo no começo, essa relação ela já iniciou fragilizada, né? Então isso é algo que há 10 anos, quando eu decidi só fazer isso na minha vida, pelo fato de eu só fazer isso, eu acho que eu adquiri esse know-how e trabalho com muita delicadeza em cima disso. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você acredita que tem convênios que dão a seguinte resposta para as pacientes? Primeiro, que essa cirurgia é experimental, que ela não vai ser autorizada. Uma outra que eu tenho também, que eu anotei aqui. Ah, você precisa de 2 anos de acompanhamento com psicólogo, psiquiatra e 2 anos de terapia hormonal. Teve um convênio que falou assim, a gente só pode liberar depois dos 21 anos. Então, assim, eu não sei se é um completo despreparo ou se é um completo desrespeito. Porque quando eu tenho uma negativa dessa, eu faço um novo relatório explicando para o convênio, olha, a sua decisão, ela não tem fundamento. A última resolução do Conselho Federal de Medicina deixa claro que pessoas a partir dos 18 anos de idade com 1 ano de acompanhamento. Mas o convênio ele simplesmente bate o pé e fala que não, que eles só vão liberar dessa forma. Então, assim, eu não sei se o convênio quer que a paciente entre na justiça na esperança da paciente perder, ou se o convênio realmente não tem nenhuma noção do que está falando. Eles tentam sempre botar um parâmetro do SUS. Porque o SUS tem esse parâmetro de 2 anos. Só que SUS é uma coisa, saúde suplementar, plano de saúde é outra coisa. A determinação pelo particular é que seja 18 anos com 1 ano de tratamento. Esse é um ponto. E aí, como é que faz? É cirurgia experimental. Aí é que eu falo, né? Aí que se junta o poder do médico, o poder do advogado na união disso, daí eu falo muito questão de cooperação entre ambos para buscar o direito da paciente. De que forma? Elaboração de um relatório. Elaboração de um relatório fidedigno com a realidade de cada paciente. Não sou o tipo de. Eu sei que tem médico que não gosta muito de advogado, porque eu sei que tem advogado que é chato às vezes, né? Bota isso, bota aquilo. Não, eu converso, olha, poxa, fala a situação dele, tenta explicar de forma pormenorizada,
de forma que o juiz vai entender, uma linguagem clara, que o juiz vai entender. Porque o que está acontecendo com essa pessoa de fato? E aí coloca tudo isso, coloca a CID, peço para colocar a CID. A CID, estou dando agora dicas para os médicos. A CID com a assinatura do paciente, tá? Que é o paciente permitiu que colocasse a CID. E o CID, né? e, enfim, fazer esse relatório bem elaborado. Além disso, toda a jurisprudência ela é muito favorável às pessoas trans, à realização da cirurgia. Exatamente por causa disso, porque vê a saúde como um todo. A saúde com o físico, com o emocional, com o psicológico, é a saúde na sua integralidade. Então, ver esse caso é bater na tecla. Não, a resolução não fala isso. O plano de saúde não fala isso. Até porque o plano de saúde não determina quanto à possibilidade de quando que deve ser feito ou não. Quem dá esse parâmetro é o Conselho Federal de Medicina. Dá esse parâmetro para o médico. E a ANS, o plano de saúde, deve seguir esse parâmetro do Conselho Federal de Medicina. É a mesma coisa do parâmetro o plano de saúde só cobre realmente em casos bem específicos hoje em dia, que é a questão da reprodução assistida. Então tem lá toda uma diretriz que deve ser seguida pelo médico para que seja feita a reprodução assistida, assim como a cirurgia de transição. Então, não tem como falar, realmente rebater na tecla do Conselho Federal de Medicina a determinação e, além de tudo, é uma determinação médica. Você, médico, tem a sua autonomia de falar, Sim. se estiver agindo na legalidade, conforme a resolução, você, médico, tem a sua autonomia para falar qual é o tratamento devido para aquela paciente. Sim. E aí o plano começa o quê? A interferir na autonomia não só do paciente, né? Que a autonomia do paciente é uma conquista vinda da pós-Segunda Guerra Mundial, né? Pós Tribunal de Nuremberg, Declaração de Direitos Humanos, Declaração de Helsinki, aí vem Beauchamp e Childress, que são dois filósofos dentro do direito médico, que falam dos quatro princípios do direito médico. Princípio da beneficência, não maleficência, autonomia e depois incluir a justiça. A autonomia do paciente de escolher o que quer fazer. A autonomia do médico de determinar o tratamento devido. E aí o plano começa a interferir nisso também. E o que é mais estranho, que repercute mais também, é que este mesmo plano de saúde, que tem uma inscrição lá no CRM, ele deve coadunar com os princípios do direito médico, os princípios do Código de Ética Médica. Cadê o princípio da beneficência e não maleficência aí? Cadê o princípio da autonomia? Eles respeitam? Sim. Eles respeitam o que for menos custoso. Sim. Eu costumo dizer para o paciente o seguinte, para toda paciente, quando acaba a consulta, eu falo assim, olha, você vai operar pelo seu convênio. Eu tenho certeza disso. Eu falo para todas. Só que você vai ter que brigar por isso. Se você opera ou não, vai da sua capacidade de entender o caminho que você tem que seguir, de exercer a sua cidadania. Só que o que acontece com essas pacientes é que elas têm a chamada disforia de gênero. Sim. E a disforia de gênero, muitas vezes, ela acaba impedindo a paciente de ter um raciocínio lógico. A gente sabe que a disforia ela tem graus. E tem pacientes que elas vão para qualquer médico na primeira liberação, porque ela quer ficar livre daquele problema, entre aspas. E ela não pensa que ela acaba aumentando ou criando um outro problema de difícil resolução. Então eu falo para elas assim, você vai operar pelo seu convênio. E você vai operar comigo. Só não vai fazer
se você desistir. Então, esse é o primeiro passo. Outra coisa, muitas pacientes entram em contato comigo e falam assim, doutor, eu entrei em contato com o meu convênio e eu liguei lá e perguntei assim, vocês cobrem redesignação? Qual que é a resposta? Não. Nenhum convênio até hoje, nenhuma paciente me passou algo diferente disso. Toda vez que a paciente insiste em entrar em contato com o convênio é taxativo. Não cobrimos transição de gênero, porque realmente, né, não existe um código de transição de gênero, Todas né? têm que judicializar? Não, não, não. Não? Não, se elas entram em contato primeiro com o convênio diz que não cobre. Certo. Aí, qual é o protocolo que eu passo para todos os pacientes? Primeiro, elas fazem a consulta, eu faço um relatório embasado na vida dela Certo. e eu envio para o convênio. Aí sim, esse é o caminho que a gente tem tido êxito. Mas se a paciente ela tenta por ela mesma ir ao convênio, o convênio já informa que ele não cobre, porque realmente não existe na tabela do convênio redesignação sexual. Mas Agora, uma outra coisa que eu a queria. ANS, só rapidinho, tem um parecer técnico da ANS, que firma o entendimento que, embora o processo transexualizador ou de afirmação de gênero não esteja listado na resolução, né, 465, os beneficiários transgêneros ou com incongruência de gênero, com diagnóstico de transtornos de identidade sexual, terão assegurada a cobertura de alguns dos procedimentos que encontram listados no rol vigente e não possuem diretriz de utilização, uma vez indicados pelo seu médico assistente. Porque se você parar para pensar, você está tratando um CID, certo? Sim, Concorda comigo? sim, sim, sim. Tudo baseado no F64. Exatamente. Aí continua, doutor, desculpa. Aí é o seguinte, então, quando a paciente liga no convênio, essa informação que ela recebe, que o convênio dela não cobre a cirurgia de transição, essa informação ela é errada. Ou ela tá certa? Não, essa informação é errada, até pela nota técnica que existe. Porque assim, vamos trazer então um pouquinho. Temos a Lei 9.654. Só tem uma outra lei aqui que eu esqueci o número, que às vezes eu sou ruim de gravar alguns números de lei. Calma aí. Temos aqui a Lei 9.654, perdão, 656, tá? E aí, lá no ano de 2022, nós tivemos uma nova lei, que é a Lei 14.454, que foi de uma discussão que teve de um embargo de declaração no STJ em relação à taxatividade do rol da ANS. Então, o rol da ANS, ele é taxativo ou ele é exemplificativo? E aí, nessa celeuma toda que aconteceu em 2022, foi decidido que o rol era taxativo com ressalvas. O que fizeram? O legislador foi lá, criou uma lei, 14.454, que é a lei que fala que o rol da ANS é exemplificativo. Existe um rol e esse rol ele deve ser seguido, ok? Mas ele é exemplificativo. O tratamento depende da indicação do médico. Aqui no Rio, nós temos a súmula 211 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O que fala a súmula 211? Havendo divergência entre o plano de saúde e o médico assistente, quanto ao tratamento e ao material do paciente, deve prevalecer ao que for determinado pelo médico assistente. Ponto. Mas assim, quem solicita a cirurgia é o médico, né? Tem muitas pacientes que falam assim, eu solicitei a cirurgia para o meu convênio e o convênio negou. Mas ela está errada. Não é a paciente que tem que solicitar, né? Você não chega numa farmácia com medicação controlada e fala assim, me dá essa medicação. Não. A medicação pressupõe um diagnóstico médico. Então, assim, meninas, quem está aqui? Essa live vai ficar gravada em primeiro lugar. Não são vocês que solicitam a cirurgia. Eu ouvi uma menina dizendo assim: eu solicitei a cirurgia para o meu convênio, estou esperando. Então, assim, não Solicitou é, determinação médica? não
ser que você seja médica, né? E mesmo você sendo E médica, ainda você não pode solicitar algo para você mesma, né? é. Então, assim, ninguém solicita a própria cirurgia, a não ser que o médico solicitou, ele te entregou a solicitação e tem convênios que só aceitam a paciente encaminhar. Na verdade, ela não está solicitando, ela está encaminhando a solicitação do médico. Tá? Então, só para vocês entenderem, ninguém que está aqui vai solicitar a cirurgia para o seu convênio. Quem está aqui vai consultar o seu médico e o seu médico vai solicitar, tá? Outra coisa que eu queria entrar com você aqui, como é que eu vou falar isso para não ser antiético, mas eu acho que não tem como não ser. Existem escritórios de advocacia que se dizem especializados em transição e Aham. eles induzem as pacientes a consultarem primeiro o escritório, pagarem o escritório, na promessa de que eles irão conseguir a cirurgia. E quando eles conseguem, eles encaminham para os seus cirurgiões. Então, assim, esse escritório tem um cirurgião que faz a designação, tem um que faz face, tem um que faz voz e tem um que faz mastectomia. Então, o que que as pacientes fazem? Eu tenho várias pacientes. As pacientes fazem assim, ô doutora, eu quero redesignação. Ah, então redesignação é 14 mil reais. Não, eu quero voz também, então é 16. Voz, redesignação e corpo, então é 22. Então, assim, eles pagam o escritório primeiro, o escritório diz que tem muita experiência, na esperança de que o escritório vai conseguir a cirurgia para elas. Eu não sei como que isso tem funcionado. Sei que é uma equipe faz muito marketing, muito famosa, e tem várias negativas que eu já vi, só que elas batem que elas conseguem a cirurgia para paciente sem consultar o médico. Agora sim, me explica se eu não estou entendendo. Existe uma forma de primeiro a paciente buscar um advogado para depois buscar a cirurgia com o médico ou eu tô viajando? Até coceira aqui da minha anteninha de quando tem uma coisa antiética. Assim, E acredite, eu, depois eu te sou, passo o nome em off. eu não sou Madre Teresa de Calcutá, não. Mas assim, se tem uma coisa que eu busco ser na minha vida é ética. Pessoal, fuja de. Eu vou falar aqui, não sei qual vai ser, o que vai dar. Fuja, assim como o médico, fuja de advogado que promete êxito. Fuja. É óbvio que o advogado, dentro da sua expertise, ele vai já trabalhar teses que já foram, que talvez ele vá testar uma tese nova. Nunca, poxa, tá dando errado aqui, Ó, tá, doutora, só um segundo, tá. tem um comentário aqui, ó. Uma paciente dizendo aqui, ó, isso mesmo. Eles me chamaram e me cobraram 30 mil reais para entrar com o meu processo. Cobraram por procedimentos. Eles estão só se aproveitando. Corram. Essa paciente tá aqui uma paciente dizendo isso. É porque, Mas enfim, é desculpa. porque o meu chat aqui travou, então eu parei de ver quem tá me. Eu parei de ver. Mas tá travado, mas tudo bem. Aham. Então, assim, na minha conduta, assim, tem muita gente que chega para mim, é causa ganha, né, doutora? Aí olha, se eu falar para você que a causa é ganha, eu estaria sendo antiética, estaria sendo desonesta com você. Porque, assim, a gente, como advogado, o direito ele não pode ser engessado. Essa é uma premissa minha que eu sempre falo. O direito não pode ser engessado. A gente tem que buscar, correr atrás, assim, conversar com outros advogados para falar, poxa, eu pensei em fazer alguma coisa assim e tal. Porque é importante a gente ter isso, sabe? Eu já sou advogada há 12 anos, eu faço mentoria até hoje. Acabei de fazer uma mentoria, sabe? Porque a gente precisa trabalhar. Eu, por exemplo, eu busquei fazer. Todo mundo perguntando para mim, você está fazendo mestrado em Direito Médico? Eu falei assim, não, eu estou fazendo mestrado em Direito. Mas por que você está fazendo mestrado em Direito? Porque eu quero estudar ali a base do direito, a história do direito, construção de teses, tudo isso, que para mim é importante, sabe? Para elaborar teses, para saber do direito dos meus clientes. Ponto. Então, assim, fuja desse tipo de advogado que faz isso. Eu não consigo nem vislumbrar isso, sabe? Como que pode? Eu não consigo entender. E É. aí me fala, vocês contratam um advogado e aí o advogado fala que vai, encaminha você para um médico, é isso?
tem uma que disse aqui que pagou 17 mil reais para esse grupo aí. Eles cobram pela cirurgia que você quer fazer e depois elas encaminham para o médico que faz. Não, é uma confusão que eu Tá também todo mundo não. errado. O médico, o É, advogado, tá todo mundo errado é. aí. Mas enfim, eu só queria te perguntar isso aí, porque talvez eu estivesse perdendo alguma jurisprudência aí que o advogado poderia entrar, mas enfim. Agora, uma outra coisa que eu queria te perguntar. É, então, resumindo aqui, todo convênio é obrigado a cobrir a cirurgia de transição de gênero. Todo convênio. Independente se ela tem 1 ano, 2 anos, 5 anos. Com participação. Se está no contrato com participação, então, se é uma cirurgia de transição de gênero, nada mais justo que ela tenha com participação nessa cirurgia. Não é porque é uma cirurgia de transição que essa cláusula do contrato vai se desfazer, não vai existir mais. Então, quem perguntou sobre o meu convênio com coparticipação, você vai continuar pagando com participação. Agora, Exato. vamos para uma outra vertente aqui. Eu operei há 15 dias atrás uma paciente que o estado de Santa Catarina foi condenado a pagar a cirurgia dela no privado, né? Então, o estado de Santa Catarina me escolheu para operar essa paciente. Isso tem acontecido com uma certa frequência. Existem alguns estados do Nordeste que eu também operei, que o convênio, que o estado é condenado. Já operei município, Santa Catarina município. tem umas jurisprudências que moram no meu coração. Eu já operei município do Nordeste e já operei estado do Nordeste condenado a pagar a cirurgia no privado. Agora me diz uma coisa, quando e quais pacientes têm esse direito de entrar contra o estado ou contra o município? Uma vez sabendo que uma fila de SUS hoje, ela leva 15 anos. Então, uma paciente que entra aos 18 aos 33 ela vai para uma cirurgia, né? Então, condenar uma paciente a viver 15 anos com uma disforia, isso é desumano, né? Então, assim, qual paciente, quando ela pode pensar, ao invés de ter um convênio médico, ela entrar com uma ação contra o Estado? Então, a, aí eu falo, né, a peculiaridade do caso. Qual é, eu, falando assim, né, a gente fala, é indigno a pessoa sofrer com aquilo durante 15 anos, porque é a fila de espera do SUS, para poder realizar a sua cirurgia. Ao passo também que a gente deve entender que o SUS, a gente tem que colocar também o SUS, que ele tem uma fila de atendimento não só para disforia de gênero, mas também para câncer, para cirurgia na coluna, para transplantes, entre muitos outros casos também. E aí é que entra o papel do médico e do advogado em casos como esses. Entender a necessidade e a urgência daquela paciente. Se aquela paciente, aquele paciente, o que isso está causando nele? Por exemplo, vamos chegar a um extremo aqui. Ele corre risco de cometer um suicídio. E aí a gente leva para uma judicialização contra o município, contra o Estado. É importante a gente falar isso porque é difícil, sabe? Eu, honestamente, essas questões que envolvem o Estado me deixam sempre muito angustiada. Porque você entra contra o Estado, contra o município, aí vem o Natjus com um parecer. E, geralmente, o parecer do Natjus sempre, maioria das vezes, é favorável ao município. Então, você tem que O que brigar. que é o NatJust? O que que é O isso? Natjus é o núcleo técnico do judiciário. Então, assim, ele manda para um médico do judiciário, para uma equipe médica do judiciário que vai dar um parecer. E geralmente esse parecer ele é favorável ao Estado. Então, por exemplo, eu nunca esqueço isso. Eu tive um cliente que foi até engraçado que foi no Dia dos Namorados. E eu estava jantando com meu namorado e a filha dele me ligou falando que ele estava agonizando por causa de um câncer e que não tinha tratamento paliativo para ele no SUS, que ela queria levá-lo para uma rede privada
às custas do SUS. Eu falei, não, faz o seguinte, eu vou... era um sábado, dia dos namorados. Aí eu só olhei pro meu namorado assim, ele, tá, eu já entendi. Aí a gente foi pro restaurante e aí eu falei, ó, vai me mandando os documentos aqui que eu vou comer e aí eu vou para casa, eu vou fazer isso. Uhum. E ela é uma cliente minha muito querida. E aí a gente ficou 1 hora no restaurante contado, foi o tempo de ela juntar toda a documentação e me mandar essa documentação. Cheguei em casa, eu fiz a petição toda, despachei no plantão e o juiz indeferiu a tutela para que ele fosse levado para um hospital particular. 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eu estava lá peticionando um agravo de instrumento para o desembargador, né? Para o Tribunal Superior, para a segunda instância. E aí, 11 horas da manhã, deferida pelo desembargador. Liguei para minha cliente. Meu pai morreu. Eu nunca vou esquecer isso. Então, trabalhar com SUS, às vezes para mim é pesado. Mas há a possibilidade, sim, de ingressar contra o SUS, ter um bom relatório que fala da necessidade daquela paciente. Então, aí vai caso a caso, e aí é estudar com o advogado da possibilidade, da viabilidade de judicializar aquele caso contra o Estado, contra o município, e aí vai depender de caso a caso, porque simplesmente vai ter gente, pode ter juiz que vai falar, olha, existe uma fila e ela está nessa fila. Pode chegar para o advogado e falar, mas eu quero entrar mesmo assim. Ok, mas está avisado do risco. Você está avisado qual é a realidade. Pode conseguir? Pode cair na mão do juiz que vai conceder. Mas para o juiz conceder, por exemplo, esse caso que eu operei, que o Estado pagou, Era quanto tempo ela estava na fila? eu não sei quanto tempo ela estava na fila, mas ela tinha alguns agravantes. Ela fazia retenção urinária de repetição. Ela não conseguia urinar porque ela tinha muita disforia Tudo com o por causa órgão da genital. disforia. Isso que eu ia perguntar. Então ela não conseguia tocar o órgão genital, então ela tinha retenção para psicologicamente para não usar o órgão genital, ela não conseguia urinar, ela fazia bexigoma, a bexiga ficava muito cheia, ela tomava medicação fortíssima, ela tinha risco contra a própria vida. Então, assim, eu não fui o médico dela assistente, não fui eu quem solicitou a cirurgia dela, fui quem operou, tá? Então, assim, ela veio já para mim, já com a decisão do Estado, entendeu? Então, assim, o que está acontecendo é que o Estado e os municípios entendem que a nossa clínica tem longa experiência, longa data de fundação, então a gente acaba sendo meio que referência para Não, esses estados, mas não sou eu que não, solicito, é viu? interessante. Eu concordo com você. Aí você vê o caso dessa sua paciente. Ela tinha um relatório robusto, vamos dizer assim, de complicações devido à disforia que ela estava sofrendo. Então, assim, dentro disso, no judiciário, a gente vai trabalhar com isso. A peculiaridade de cada paciente. Eu falo muito isso, eu gosto de conversar com os médicos quando é questões assim de contra plano de saúde. Eu gosto de conversar com os médicos, eu quero entender. Vem cá, se ele não fizer a cirurgia, o que acontece? Outros casos, por exemplo, né, uma cirurgia de coluna. Ah, tem risco de ficar tetraplégico. Já vi casos assim. Tem risco de impotência sexual. Uhum. Entendeu? E aí é estudar a peculiaridade de cada um para ingressar. E é interessante você falar o seguinte, que geralmente nas ações a gente pede, eu peço para que seja feita, se não tiver disponibilidade no SUS de um especialista, para que seja feito no particular, que seja encaminhado para um cirurgião particular. Eu tenho um processo em relação a isso, mas como é que é o nome? De FIV, né? Fertilização in vitro. Mas é um caso específico demais. E eu falei que eu tenho uma paixão pela jurisprudência de Santa Catarina, porque eu estou usando a jurisprudência de Santa Catarina, que é uma jurisprudência fantástica, que infelizmente aqui no Rio está difícil. Vou fazer sustentação oral daqui 15 dias desse caso, mas que eu peço, inclusive eu peço
que se não for possível realizar o tratamento pelo SUS, que seja feito em uma rede particular. Então, Doutora, a gente está acabando nosso tempo aqui, é desesperador, porque eu tenho tanta coisa para falar ainda, mas eu queria fazer uma pergunta, depois eu queria recapitular alguns pontos antes da gente claro. encerrar aqui. Sobre o pagamento da consulta inicial. Então, os pacientes têm dificuldades em conseguir a consulta inicial, porque como é que é feita a solicitação? Ela liga no convênio e fala assim, eu preciso consultar Dr. Martins, quanto é a consulta dele? R$ 800. O convênio fala, não, nós não cobrimos isso, então eu não vou pagar. Então, existe uma dificuldade grande. Essa semana, coincidentemente, eu atendi uma que a Unimed pagou a primeira consulta dela, mas assim, foi muito. Eu nunca tive isso, entendeu? Porque o convênio ele se nega a cobrir até a primeira consulta, acho que é para nem criar uma expectativa na paciente, né? O convênio ele é obrigado, de uma forma rápida, responde para mim, porque eu tenho muita coisa para falar ainda. Tá, olha só. Mas se a pessoa, se for um contrato de reembolso, eles têm que realmente pagar até o reembolso determinado. Porque tem conta, por exemplo, o Bradesco, vou falar aqui, vamos fazer propaganda, ó. O Bradesco, ele geralmente tem contratos maravilhosos que abarca o reembolso na sua totalidade, ou às vezes 90%. Então, se tem um contrato com previsão de reembolso. Mas aí o convênio quer mandar para o cooperado dele. Não, Entendeu? mas aí não pode. Eu quero consultar o Dr. Martins. Não, eu tenho aqui o cooperado João da Silva, entendeu? Então, é um problema. Queria recapitular que nós temos 2 minutos. tá. Então, primeiro, vai concordando comigo aí. Todo convênio é obrigado a cobrir cirurgia de transição. Sim. Certo ou errado? Sim. Certo. Convênio tem que cobrir cirurgia genital, facial e corporal. Certo ou errado? Certo. Quem tem que solicitar a cirurgia é o cirurgião e não a paciente. Certo ou errado? E nem o advogado. Nem o advogado. Certo. Certo ou errado? Certo. O convênio pode pedir, isso está correto, um relatório do psiquiatra, do psicólogo, do endócrino, porque ele faz parte até da solicitação do próprio médico, não é isso? Exatamente. Faz parte ali do programa terapêutico singular. Perfeito. Então, quem está aqui e perguntou, eles estão pedindo os laudos? Sim, eles Aí têm sim. o direito de pedir o laudo. E se tiver negado, o primeiro passo é a ANS. E depois, caso persista a negativa, procurar uma orientação jurídica, não é isso? Exatamente. Perfeito. Você foi fantástica. Eu aprendi muito com você. Eu queria que você deixasse o seu arroba aqui para quem que queira entrar em contato com você e faça suas considerações finais. Doutor, eu primeiramente agradeço muito pelo convite. Achei assim, eu fiquei feliz com as suas palavras no início, que você gostou da minha palestra lá, porque para mim foi bem interessante, sabe, aquela palestra. Eu fiz amigos, fui convidada para um outro congresso dali e eu fico muito feliz, de verdade mesmo. E, bom, o que eu falo é questão de dignidade. Então, todo mundo tem direito a ter os seus direitos respeitados. Seja você trans, seja você hétero, seja você preto, branco, amarelo, seja você o que for, tem que ter os seus direitos respeitados. A transição, ela é, sim, não existe o rol taxativo, existe o rol exemplificativo e existe, inclusive, uma recomendação da própria ANS em relação a esse tipo de cirurgia. Bom, o meu arroba é que gente, eu não consigo mais ver vocês, eu não consigo ver ninguém falando mais, mas o meu arroba é @amanda.costa, AM de advocacia médica. Me seguem lá, qualquer coisa também pode me chamar. E, doutor, muito, muito obrigada. Você também foi fantástico aqui. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui com os seus seguidores. Muito bem, eu agradeço. Eu vou deixar essa live salva aqui no meu perfil, vou deixar no perfil do Transgender e vou deixar no nosso canal do YouTube também. Isso aqui é de utilidade pública e certamente a gente vai marcar uma outra live para conversar em breve, tá Vamos bom? sim. Beijo para você, muito obrigado, se cuida. Nada, Tchau, fique com Deus. tchau.